Olá! Nesta videoaula, daremos início à criação do nosso dashboard. Bom, para as pessoas que quiserem criar o dashboard junto com as videoaulas, eu recomendo fazer o download do arquivo que está disponível no Moodle e após o download, só seguir o que a gente vai fazer aqui, ok? Só lembrando, a nossa ideia aqui é construir esse dashboard. Então a gente vai tentar construir um dashboard idêntico a esse daqui ou o mais similar possível a esse, ok? Então para começar nessa videoaula a gente vai falar da criação de insights. Então eu vou começar a videoaula e a nossa ideia aqui hoje é inserir uma logomarca e aí eu vou falar um pouquinho sobre a inclusão de imagens, as opções de imagem que nós temos e depois a criação de um insight de texto. E ao longo dessa aula eu vou abordar algumas opções que nós temos disponíveis. Porém, para começar, vamos adicionar o arquivo. Então depois que a gente fizer o download lá no Moodle e o arquivo estiver no nosso dispositivo, basta a gente acessar a interface de arquivos, que é essa interface aqui que vocês estão vendo. E se vocês se lembrarem bem das aulas dos módulos anteriores, a gente clica aqui em Upload de arquivos e tabelas. E aí a gente seleciona da onde a gente vai adicionar o arquivo. Bom, o arquivo já está no meu dispositivo. Então eu vou clicar aqui em procurar no dispositivo. Eu vou marcar o arquivo que eu tenho. No meu caso aqui chama processos simulados, acho que o de vocês também vai chamar processos simulados, .xlsx, e uma vez que ele estiver aqui, a gente adiciona o arquivo. Bom, então o sistema vai trazer o arquivo e vamos lembrar lá das aulas dos módulos anteriores. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a validação dos dados. Geralmente o sistema ele já consegue identificar todos os tipos de dados disponíveis nesse arquivo. Então, lembrando, esse é um arquivo de processos. As colunas são essas daqui, número do processo, polo ativo, polo passivo, tribunal, UF, comarca, matéria legal, status, fase. Todas essas que eu falei são colunas do tipo texto e foram identificadas como colunas do tipo texto. Veja, tão cinzinha aqui, né? A gente tem essas colunas do tipo data, que é a data de distribuição do processo e a data de encerramento do processo. E depois a gente tem duração em meses, quantos meses o processo esteve ativo, o valor da causa, o valor pago, a economia percentual, a meta econômica, todas essas variáveis numéricas. E depois a gente tem mais duas variáveis de texto que são risco e resultado. Bom, tá tudo validado corretamente, eu vou clicar em validar. Então, quando eu clicar em validar, o sistema está trazendo esse arquivo para dentro do Legal Metrics e com aquelas tipagens corretas. Então, se a gente descer aqui, esse arquivo está disponível aqui. Então, a gente pode ver, olha, foi criado na data de hoje e aí a gente consegue trabalhar com ele. Bom, vou voltar agora na interface de dashboard. Como a nossa ideia é criar um dashboard do zero, do total zero, então a gente vai criar um dashboard novo. Então, para criar um dashboard novo aqui, a gente clica na opção de mais aqui no canto direito superior, adicionar dashboard. E aí eu vou criar um dashboard aqui do zero. Eu vou chamar ele de processos, chamar ele só de processos. O título aqui, o grupo que eu vou colocar ele, eu vou colocar, deixa eu ver se tem algum, vou colocar indicadores, porque a gente está criando esses indicadores. Vou colocar o texto aqui em negrito e vou selecionar uma imagem. A imagem que eu vou selecionar aqui vou pegar essa segunda imagem aqui. Vocês podem selecionar a que vocês quiserem. Caso vocês queiram selecionar alguma imagem diferente, basta digitar aqui o que vocês querem, que a gente vai buscar na internet algumas imagens, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui justiça e clicar nesse botãozinho aqui, ele vai buscar imagens que correspondam à justiça. Então, por exemplo, eu posso colocar essa imagem aqui da balança de justiça. Vou colocar essa imagem.
Pronto, o dashboard fica assim. Vou só trocar essa cor aqui, vou colocar uma corzinha mais azul, gosto de azul, e vou clicar em criar. Então, quando o sistema vai criar esse dashboard vai estar totalmente em branco. Então, está criado aqui. Eu vou só colocar ele aqui do lado. E quando a gente clica nesse dashboard, ele está completamente em branco, ok? Bom, como essa videoaula, o foco dela é a gente falar da criação de insights, então basicamente a única coisa que nós vamos criar aqui vai ser o insight nesse momento, tá bom? Então, para a gente criar um indicador qualquer, é sempre aqui nesse botãozinho de mais aqui, então eu clico em adicionar, e aí ele me mostra as diversas opções aqui, certo? Uma das opções é adicionar insight. Então eu vou clicar em adicionar um insight e aí ele me abre essa página. Nessa página eu tenho 3 opções aqui, ó. Simples, que é um insight simples, um insight que é um Smart Insight e um insight de conteúdo. O que a gente vai fazer aqui é um insight simples, mas eu vou comentar na sequência, eu vou fazer o que a gente precisa e na sequência eu vou falar de algumas alternativas que a gente tem, algumas opções que a gente pode utilizar aqui, tá bom? Bom, para começar, a gente vai começar adicionando um logo. Isso não é obrigatório, tá, pessoal? A gente pode, não é obrigatório colocar um logo, mas como geralmente a gente vai estar criando esse dashboard, esse painel, com o intuito de que ele seja um painel disponível para a empresa, é legal colocar pelo menos um logo ou colocar alguma imagem relativa a um departamento, se aquele dashboard corresponder apenas à informação de um departamento específico. Acho que fica uma coisa mais profissional, né? Então, para a gente adicionar uma imagem, a primeira coisa que a gente faz é a gente seleciona essa abazinha aqui em cima, ó, imagem. Então, quando a gente clicar aqui em imagem, a gente tem algumas opções. Uma delas é adicionar uma imagem do seu próprio dispositivo e outra é buscar imagens na web. Eu não vou colocar uma imagem da web, mas para colocar a imagem da web é similar àquela seleção da imagem do dashboard que a gente fez. É a mesma coisa, tá? Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, essa imagem aqui, bastava eu selecionar essa imagem e selecionar e a imagem ficaria disponível aqui para mim. Mas eu não vou colocar, então eu só estou mostrando como que a gente colocaria. Então, caso eu quisesse essa imagem, bastava eu clicar em salvar e ela ficaria disponível no meu dashboard. Mas eu não quero colocar essa imagem porque meu objetivo é colocar a logo, né? A logo da empresa. Então, eu vou apagar, eu vou remover essa imagem aqui. E aí a gente clica aqui em adicionar uma imagem. No caso, a logo aqui tá no meu dispositivo. Vocês podem colocar qualquer logo ou qualquer imagem que vocês quiserem para as pessoas que estiverem criando o dashboard junto comigo, ok? Bom, aqui eu vou buscar no meu dispositivo a imagem. Então, estou colocando a logo do Juristec aqui. E uma vez que a imagem é selecionada, ela é mostrada aqui, né? Da mesma forma que a imagem que tinha sido obtida ali na internet. E aí eu tenho a opção aqui de estilos. Então, se eu clicar aqui em estilos, eu tenho algumas alternativas. Bom, a primeira alternativa, que ela não se aplica aqui para a imagem, é a posição de conteúdo. Isso aqui só se aplica para texto. Então, eu não vou usar, vou manter aqui. Não adianta, se a gente até mudar, não acontece nada. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Se eu mudar isso daqui, nada acontece, tá? Fonte e tamanho também não muda a imagem, porque é uma imagem, não é texto. Mas o que interessa aqui pra gente é, por exemplo, essa cor de destaque. Cor de destaque também não, mas a cor de fundo. Tá vendo que tem esse fundinho cinza aqui? Eu vou colocar branco, né? Pra ficar igual ao fundo branco que veio na imagem. Então, quando eu coloco branco, fica tudo branco, somente o logo aqui da Juristec. Bom, além da cor de fundo, a gente pode ajustar a imagem no sentido dela preencher todo o conteúdo ou deixar no formato original. Aí precisa testar, tá? Depende muito do tamanho da imagem que o usuário vai estar utilizando.
Todas as outras opções, elas são opções relacionadas mais a texto, então eu não utilizei elas aqui, tá? E depois eu falo sobre todos esses tópicos aqui quando a gente estiver abordando um texto. Bom, finalizado aqui, então essa é a imagem que eu quero colocar, eu clico em salvar e clicando em salvar, a imagem vai ser adicionada lá no dashboard. Então a imagem fica disponível aqui. Eu vou diminuir ela um pouquinho, então eu clico aqui na edição, layout do computador e eu venho aqui e diminuo a imagem, acho que eu vou colocar ela desse tamanho. Acho que desse tamanho eu fico satisfeito e eu clico em salvar. Então eu já tenho aqui a minha primeira imagem. Bom, pessoal, eu quero falar de algumas outras opções. Eu vou criar outras opções aqui de imagem. Vão ser opções que eu vou criar e vou apagar, mas só porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas que dá para a gente fazer aqui no Legal Metrics, tá? Então, por exemplo, se eu voltar aqui em adicionar e clicar em adicionar insight e voltar aqui na opção de imagem, o sistema também permite que a gente adicione GIFs, tá? Qualquer imagem que você precisar adicionar, a única restrição que a gente tem é que a imagem seja inferior a 1 MB, tá? Então não pode ser uma imagem com resolução muito alta, e se for um GIF, não pode ser um GIF muito extenso, porque o sistema vai barrar. Mas, por exemplo, eu peguei uma imagem simples aqui, já está no meu dispositivo, e eu vou colocar aqui para vocês verem. Mas basicamente é uma imagem, é um GIF, na verdade, do Mario, tá? Então é o Mario aqui, o Mario roqueiro, por assim dizer. Então o sistema ele permite que a gente adicione GIFs, tá? Então isso é bem legal, tá? Dependendo do insight que a gente for fazer, às vezes a gente consegue encontrar um logo da empresa que é um logo animado, então fica bem bacana, às vezes, colocar isso no dashboard. A gente já fez alguns dashboards para algumas empresas bem grandes que ficaram bem legais, assim, que um deles foi um dashboard que a gente fez, por exemplo, para o McDonald's, e aí a gente colocou uns GIFs de umas batatas do McDonald's, então fica bem legal, fica bem interativo, tá? Bom, aqui também eu só vou tirar esse fundo cinza, como eu falei, né, eu só vou colocar só para vocês verem como fica, e depois eu vou apagar, porque obviamente no nosso dashboard não faz sentido a gente ter o Mario. Mas se vocês quiserem colocar, vocês podem pegar algum GIF da internet e colocar, tá bom? Então aqui eu só vou tirar esse fundo cinza, vou colocar um fundo branco aqui e eu vou salvar. Então quando a gente salva, ele coloca a imagem, né? O sistema coloca a imagem aqui e a gente pode manipular essa imagem, colocar ela em diversas opções. Então imagina, né? Imagina que eu estivesse fazendo, por exemplo, um dashboard para Nintendo. Então seria legal, né? Colocar alguns personagens da Nintendo aqui, né? No caso, o Mario. Mas nesse caso eu só fiz mesmo para mostrar para vocês algumas opções que a gente tem aqui. Então dá pra gente colocar GIF, dá pra gente colocar SVG. Então essas são opções disponíveis do sistema, tá bom? Bom, eu vou apagar esse GIF, essa imagem aqui, e aí a gente já vai aprender uma outra funcionalidade, né? Então quer dizer, toda vez que eu estou construindo o meu dashboard, que eu estou criando indicadores, eu posso adicionar o indicador e caso eu adicione algum indicador que eu não fique satisfeito ou por qualquer motivo eu decida que ele não faz mais sentido ele estar ali, eu posso apagar o indicador. Então aqui, ó, todo indicador vai ter essas ícone de 3 pontinhos, que são mais opções, e aí eu posso clicar nesse ícone de 3 pontinhos e aí eu vou ter algumas opções aqui dentro, né? Entre elas eu tenho a opção de apagar, mas eu posso editar. Então, por exemplo, eu quero alterar alguma coisa em um insight, basta eu clicar em editar e alterar. Eu posso clonar e o clone cria um outro idêntico a esse insight. Eu posso transferir isso para esse KPI para um outro dashboard que eu já tenha na minha instância. Ou eu posso ocultar isso daqui na expansão, depois a gente fala sobre.
Bom, nesse caso aqui o que eu quero é apagar, eu não quero o Mário, infelizmente, aqui no nosso dashboard, tá bom? Então eu vou apagar e aí basta eu clicar em confirmar. Bom, ele está apagando, o insight foi removido e aí eu volto a ficar somente com a nossa logo, tá bom? Bom, agora vamos adicionar aquele insight de texto que a gente vai usar para dividir o nosso dashboard em seções, né? Então eu vou clicar aqui em adicionar, de novo adicionar o insight, e aí agora a gente vai lidar com a adição de um insight simples de texto. Então aqui nesse insight eu posso digitar qualquer coisa, então por exemplo eu poderia colocar o nome JudeStack, se eu quisesse. Então ele mostra aqui o que eu estou digitando, mas nesse caso eu quero digitar a seção do meu dashboard, que vai ser volumetria. Certo? E aí quando eu digito volumetria, ele aparece aqui. Eu quero que seja simplesmente uma seçãozinha, então é um texto fixo. E aí para isso eu vou agora, clico ali em estilos. E aí agora aqui em estilos, a gente consegue manipular bastante coisa, tá? Então, como eu falei, a primeira coisa é a posição desse texto. Então, por padrão, a posição é centralizada, mas eu posso colocar superior esquerdo e ele vem aqui. Eu posso colocar superior direita e aí eu tenho todas as opções, né? Centralizado esquerda, centralizado direita, inferior esquerda, inferior centralizado e inferior à direita. Bom, eu vou manter centralizado, eu acho que fica melhor. Aqui eu posso alterar o tamanho da fonte, a fonte e o tamanho dela, né? Então eu tenho aqui algumas opções de fonte, então dá para alterar aqui e a gente vai alterando e brincando. Eu gosto dessa, mas a gente pode selecionar uma mais caligráfica, enfim, tem algumas opções aqui. Eu vou selecionar essa Oswald aqui e eu vou colocar um tamanho um pouco maior, porque eu quero um tamanho de destaque. Então eu vou colocar aqui esse tamanho 45. Eu vou colocar em negrito aqui. O texto eu vou colocar ele em branco, então eu posso selecionar a cor branca. Se a gente não souber o branco, é só marcar aqui e vir aqui no branco, tá, pessoal? E aí eu tenho essa cor cinza de fundo que eu não gosto, eu prefiro uma cor mais azulada, então eu vou pegar e vou colocar essa cor. Eu já tenho uma cor aqui comigo, pessoal, que é 2DA1CF. Então essa cor é uma cor legal, vou copiar essa cor daqui e vou adicionar isso aqui no fundo também. Além da cor de destaque, eu vou colocar aqui no fundo. Lembrando que depois que a gente montar o dashboard, existe aquela opção de alterar o estilo do dashboard inteiro, tá? Então, eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso também. Então, selecionei as cores aqui. Aqui eu tenho uma opção de opacidade, que é só do destaque, que quase não dá para ver aqui. Aqui é um link externo, é opcional. Na verdade, isso aqui é um link que é possível colocar um link no insight que ele pode direcionar para um outro site. Então, eu vou colocar aqui só para a gente ver o que acontece, mas eu vou colocar, por exemplo, para direcionar para o Google, google.com, tá? Bom, aqui não é imagem, então as opções de imagem elas não ficam disponíveis. O sistema ele tem dois togglezinhos aqui, ó. Um que ele fala utilizar como marcador, sim ou não. Eu vou marcar isso aqui vou colocar aqui sim para utilizar como marcador. E basicamente o que isso daqui está fazendo é o seguinte. Imagina que o nosso dashboard ele tenha muitas seções, né? No nosso caso aqui ele vai ter 3 seções, mas imagina que tivesse muitas outras seções. Então, se cada seção eu utilizar a seção como marcador,
o sistema ele vai ter uma opçãozinha ali que ele vai funcionar como uma âncora. Então, toda vez que eu quiser ir de uma seção para outra, basta eu ir naquele seletor e ele vai me direcionar, vai direto para aquela parte do dashboard. Isso é bem importante. Depois eu mostro para vocês como é que está feito lá no outro dashboard que está pronto, mas é sempre importante deixar esse marcador marcado para insights, ok? E esse utilizar tema global também é importante, porque se depois eu quiser mudar globalmente o tema do dashboard, isso daqui precisa estar marcado. Porque se eu desmarcar, significa que eu não vou respeitar uma alteração feita globalmente, tá bom? Então eu vou deixar isso daqui marcado e vou clicar em salvar. Então, clicando em salvar, esse insight vai estar pronto. Então aqui eu vou clicar aqui em layout do computador de novo, eu vou colocar aqui, né? Então a ideia é criar esse cara assim. E aí vou salvar a opção. Lembra que uma das opções lá era colocar um link? Vocês veem que aqui, ó, ele coloca esse íconezinho de cadeado, e aqui de elos de corrente, na verdade. E aqui ele tá escrito, ó, redirecionar para google.com. Então, se eu clicar aqui, ele direciona para o Google. Isso daqui é particularmente interessante, pessoal, porque, por exemplo, eu podia, talvez, colocar o site da empresa. Eu poderia, por exemplo, colocar... Imagina que o dashboard todo ele foi feito a partir de um arquivo que é um arquivo que está no Drive, e que esse dashboard só vai ser acessível para um grupo restrito de pessoas, que são pessoas que utilizam aquele arquivo no Drive, no OneDrive, no Google Drive, que seja. Então eu poderia colocar esse link aqui, e toda vez que a pessoa clicar aqui, ele é direcionado diretamente lá para aquele arquivo. Vamos supor que seja um arquivo de cadastro, um arquivo... enfim, um arquivo da equipe, né? Um arquivo que a equipe tá cadastrando informações. Ou mesmo o site da empresa. Então, é uma funcionalidade legal, pode ser utilizado. Eu até acho que no caso da direcionar para o site, faria mais sentido ele estar aqui no insight da imagem, né? Da logo. Bom, aqui eu só fiz para testar, tá? Na verdade, agora eu vou tirar isso e aí a gente já aprende uma outra opção, que é a opção de edição do insight. Então, se eu clicar aqui nos três pontinhos, ó, se eu clico aqui nos três pontinhos, eu clico em editar, e aí eu posso vir aqui em estilo, e aí eu retiro aqui o link externo. Então, eu retiro, e quando eu retiro, eu clico em salvar, ele vai salvar agora e não vai ter mais nenhum link, ó. Link sumiu aqui, agora eu não vou ser direcionado para mais nada, tá bom? Então assim, para o nosso intuito aqui de replicar aquele dashboard, eu acho que por hora é suficiente. Eu esqueci de falar do marcador. O marcador ele fica aqui, ó. Toda vez que a gente cria qualquer insight e coloca um marcador nele, o marcador fica aqui. E aí, ó, se eu clicar nesse ícone aqui de marcadores, ele vai me mostrar os marcadores existentes. Como agora só existe um, volumetria, e eu vou clicar, não vai acontecer nada. Porque na verdade a página está me trazendo aqui, mas eu já estou aqui, né? Então ela não precisa me trazer. Eu vou mostrar como isso funciona lá no outro dashboard, só para vocês entenderem a questão dos marcadores. Então eu vou voltar aqui nos marcadores. Vou voltar no dashboard que a gente estava testando, só para a gente estar usando como modelo. Então aqui, ó, de novo, a gente tem a logo, a gente fez igualzinho, tem esse volumetria, acho que lá eu fiz em maiúsculo e minúsculo, aqui tá tudo maiúsculo, mas isso não é um problema. Mas aqui a gente pode ver, ó, que a gente tem essa seção de volumetria, depois aqui embaixo a gente tem a seção de análises temporais, depois a gente tem a análise financeira e para finalizar a gente tem o resumo descritivo. Aí aqui, nos marcadores, se eu clicar, veja só, eu tenho exatamente as 4 seções aqui, porque todas elas foram criadas mantendo o marcador habilitado. Se eu clicar aqui em análises temporais, olha o que acontece. Na hora que eu clico, o dashboard me leva diretamente na seção de análises temporais. Aí agora, se eu quiser ir para o resumo descritivo,
ele me leva para o resumo descritivo. Se eu quiser ir para análise financeira, me leva para análise financeira. E se eu quiser voltar para volumetria, ele volta na volumetria. Então é para isso que servem os marcadores, tá bom? Vou voltar lá no dashboard que a gente está construindo. Então aqui processos, clico em processos. Então eu tenho aqui o dashboard já com os insights, que era o que a gente queria fazer nessa videoaula. Mas eu quero só abordar 2 tópicos bem rapidamente aqui, a mais a respeito de insights, né? Então eu vou voltar aqui em insight e vou clicar aqui de novo, adicionar insight. Então aqui a gente tem 2 outras opções, né? Que é o Smart Insight e o Insight de conteúdo. Bom, o Smart Insight, pessoal, ele é uma ferramenta de inteligência artificial. Essa ferramenta de inteligência artificial, ela permite que a gente faça perguntas para a nossa base de dados, para alguma das nossas bases de dados, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar lá o arquivo que a gente está utilizando para construir que a gente vai usar, né, para construir esse dashboard. Então, o nome do arquivo é esse processos simulados. Então eu seleciono o arquivo aqui. E aí eu posso olhar aqui o arquivo por cima. E aí eu posso, por exemplo, fazer uma pergunta. Por exemplo, imaginem que eu quisesse saber qual que é o processo que tem o maior valor de causa. Então aqui eu tenho 1000 processos, né? Então o sistema, essa base tem 1000 processos. E todos os processos, eles têm um valor de causa associado a eles, né? Mas imagina que eu quisesse assim, eu queria saber qual que é o processo que tem o maior valor de causa, né? Então eu posso fazer essa pergunta aqui. Eu fecho e eu faço essa pergunta. E é pergunta em linguagem natural mesmo. Então eu faço a pergunta: qual é o processo que possui o maior valor de causa? Então eu faço essa pergunta e eu envio. Então quando eu envio, o que o sistema aqui está fazendo? Ele está consultando a base e ao consultar a base, ele vai buscar qual é o processo que tem o maior valor da causa. E aí ele me responde assim, olha, o processo com o maior valor de causa é o processo tal, então ele me fala o número do processo, e o valor desse processo é R$ 2.327.441,36. E aí, isso aqui me permitiria, por exemplo, gente, salvar essa informação. Então, essa informação eu posso salvar aqui num formato de texto. E muitas vezes isso daqui funciona, nesse caso, né? Funciona como uma observação importante. Então, por exemplo, qual que é o processo mais caro da nossa base de dados? O processo mais caro da nossa base de dados é esse daqui. Agora, a coisa mais legal desse Smart Insight é que, assim, lembrem que a base é viva. Então, essa base ela vai estar atualizando. Então, diariamente, né, se for uma base que está automatizada, que está integrada com ERP, diariamente a gente vai buscar as informações lá no ERP. Agora, como o ERP, diariamente a gente está fazendo novos cadastros, pode ser que, por exemplo, amanhã a gente tenha um novo processo e esse processo, por exemplo, ele tenha um valor de causa de 3 milhões. Se isso acontecer amanhã, o sistema automaticamente ele vai recalcular essa informação aqui. Por quê? Porque a base vai mudar. Quando a base mudar, ele vai tentar atualizar esse arquivo aqui. E quando ele tentar atualizar esse arquivo, ele vai falar, opa, qual que é o processo que tem o maior valor de causa? Ontem era esse de 2 milhões, mas amanhã já é o processo de 3. Então ele vai alterar aqui o número do processo e alterar o valor. Então isso é bastante importante quando a gente está pensando nessas alterações, né, dinâmicas, quando a gente está pensando nesse dinamismo da base. Como a base muda, os dados mudam e, consequentemente, as informações no meu dashboard mudam. Então, na realidade, pessoal, todos os indicadores de um dashboard, eles mudam conforme o arquivo é atualizado. Então, o arquivo é vivo, ele está sendo constantemente atualizado e todos os indicadores eles são alterados para refletir esses novos dados, essas novas informações, tá? Então aqui eu só queria mostrar um pouquinho para vocês
essa possibilidade de criar um insight que é um insight smart, né? Um insight mais inteligente e mais dinâmico, que é diferente de você criar um smart fixo, né? Um insight fixo, desculpa. Porque esse insight aqui é só um texto volumetria, eu só escrevi volumetria. Então, eternamente ele vai chamar volumetria, a menos que eu venha aqui, edite e mude o nome. Agora, esse daqui não. Esse daqui é um insight que ele está constantemente sendo alterado. Tá? Bom, mas a gente não vai usar ele aqui. Pode ser que depois, no final, a gente coloque algumas coisas. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas por hora, não vou usar. Então, eu vou simplesmente apagar ele aqui. Tá bom? Então, eu vou apagar. Confirmo e ele some daqui. Tá? Bom, desapareceu. E aí, agora, faltou só uma coisa. Que é a criação de um insight de conteúdo. Então, se eu quiser clicar aqui em criar um insight de conteúdo, eu venho em adicionar insight. E aí falta ver o que significa esse insight de conteúdo. Esse insight também é dinâmico, tá? Mas vamos clicar aqui, ó. Quando eu clicar em insight de conteúdo, ele também pede para eu selecionar um arquivo. Então, eu tenho aqui o arquivo. Vou selecionar lá o arquivo processos simulados, que é o arquivo que a gente acabou de adicionar. Então, o arquivo está aqui e eu posso selecionar aqui alguma questão que é fixa na minha base. Então, por exemplo, imagine que por qualquer motivo esse polo ativo, essa pessoa Brenda Alves, seja algo muito importante para mim. Então, eu posso vir aqui e eu posso selecionar, por exemplo, a coluna polo ativo aqui. E aí aqui na linha eu posso selecionar a linha que eu quero. Então no caso aqui a Brenda está na linha 1, eu coloco buscar. E aí ele vai escrever Brenda Alves aqui para mim, né? E aí se eu salvar eu vou ter esse insight de Brenda Alves. E claro que se o meu arquivo mudasse por qualquer motivo, eu colocar na linha 1 um outro processo que não seja mais da Brenda Alves, seja o do Augusto dos Santos, vai aparecer aqui Augusto dos Santos quando o arquivo mudar. Tá? Então ele também muda. Esse exemplo pode não parecer tão prático, mas na verdade isso daqui é bastante útil quando você quer criar um dashboard inteiro, que é um dashboard só para você ficar filtrando informações. Então, por exemplo, imagina que você queira ver as informações da sua base de dados linha a linha, onde você possa fazer alguns filtros que são filtros únicos, exclusivos. Então, isso funciona muito bem. Então, por exemplo, eu poderia criar aqui, por exemplo, o polo ativo. Eu posso adicionar aqui esse polo ativo. E aí eu posso fazer uma coisa, como que isso é interessante, gente? Isso aqui é interessante se eu criar, por exemplo, um filtro global aqui, e nesse filtro global eu adicionar, por exemplo, a variável número do processo. Quer ver, ó? Se eu colocar número do processo aqui e eu salvar essa variável no meu filtro global, aí o que eu posso fazer? Se eu vier aqui nessa variável e eu posso selecionar qualquer processo, eu vou selecionar esse processo aqui, ó, 10368, e eu aplicar, o que vai acontecer? A minha base só vai ter esse processo agora, porque eu filtrei, e o polo ativo é o Alexandre Souza desse processo. Só que se eu alterar isso daqui para esse processo aqui, e eu aplicar, aí eu vou mudar para o Leandro Fonseca. Por quê? Porque quando eu faço um filtro global, é como se eu estivesse indo lá na minha base e filtrando a minha base só com aquelas informações. Como eu estou filtrando o número do processo e cada linha tem um número de processo único, quando eu filtro aquele número do processo, eu vou ter, é como se eu tivesse uma base só com uma linha agora, e então essa primeira linha vai ter um polo ativo e o polo ativo aparece aqui. Tá? Então essa é uma forma bastante útil de utilizar esse insight de conteúdo. Tá? Bom, eu vou tirar aqui o filtro. Então eu vou
a gente não vai usar isso daqui agora, a gente pode usar depois, mas não agora. Então eu vou matar o filtro. Quando eu matar, vou voltar na Brenda, tá lá a Brenda, né? E eu também vou tirar a Brenda aqui porque a gente não tá usando esse insight de conteúdo aqui, tá? Então eu só queria mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer com os insights. E aí aqui basta eu clicar em apagar e o insight é removido. E a gente fica com o insight que a gente, com os dois insights que a gente queria, né? O logo e o insight de volumetria. Bom, nessa videoaula era isso, então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido a utilização dos insights e eu recomendo que vocês testem, né, que vocês brinquem com a ferramenta, tentem criar outras opções, manipulem o máximo que vocês puderem, porque quanto mais vocês mexerem, mais vocês vão aprendendo, tá bom? Bom, acho que era isso por hoje, a gente se vê aí na próxima aula. Obrigado.